Fala galera do De Olho no Jogo, vamos ouvir o Renato Gaúcho na sua primeira coletiva após o jogo contra o Bragantino. O Fluminense ganhou o jogo, Martinelli ele reclamou aí que a torcida estava pegando no pé do Martinelli, acabou o Martinelli sendo o grande herói do jogo. Renato Gaúcho, que chegou aí ao tricolor com pouco tempo, pouco treinamento, né? Ele falou isso. Algumas perguntas aí sobre o Ganso também, foi muito importante. E do decorrer, como vai ser o decorrer aí do trabalho do Renato Gaúcho na frente tricolor, mesmo sem tempo. Vamos ouvir aqui o Renato. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você analisasse primeiro hoje o desempenho do retorno do Paulo Henrique Ganso. Eu sei que é muito cedo para a gente falar do jogador que ficou tanto tempo afastado e todo o problema que ele passou, mas queria que você já falasse um pouco sobre esse primeiro treinamento que você teve com ele, como que você acha que ele se adaptou à partida de hoje, já fisicamente. E a segunda pergunta em algum momento a torcida do Fluminense se mostrou um pouco reativa pelo empate do Red Bull Bragantino e chegou a vaiar o Freitas, o Martinelli. E eu queria que você falasse como jogador mesmo, a sua experiência. Quando você está em campo ali e a torcida está vaiando, você acha que é um momento que o jogador sente mais pro lado negativo ou você está concentrado ali no jogo, o que importa é o que está acontecendo dentro das quatro linhas? Obrigado. Depende muito do jogador, né? Depende muito da personalidade de um pro outro. Alguns sentem, outros não sentem. É sempre ruim, né? A gente escutar as vaias por parte da torcida, em perseguir A, B ou C. Mas isso tudo pode ter certeza que com o tempo vai melhorar. Com o trabalho, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro do campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e de repente ele foi o herói do jogo. É um garoto de xerém que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu mesmo estava falando agora com o presidente. Com esses garotos de xerém a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu os 3 pontos importantes dentro de casa, fizemos nosso dever de casa. Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que ele esteve parado, mas acho que acima de tudo já é uma vitória dele e ter se recuperado 100% do problema. Então ele está recuperado disso. É lógico que ele está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso ele vai recuperar. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está feliz por ter voltado, está 100% no problema dele, isso que era o mais importante. Agora a parte física, a parte técnica, no decorrer dos dias e dos jogos, ele vai recuperar. Renato, boa noite. Continuou com o Jornada KTO 1902. Renato, você repetiu o time, né? Muito pelo pouco tempo de treino que você teve. Foram só 2 treinos desde o anúncio. Um bom primeiro tempo hoje. No segundo, lá de cima, deu pra ver que você estava falando muito com o time, né? Parecia que estava irritado com alguma coisa. Nesses poucos dias de treinos e com o jogo de hoje, o que dá pra você falar de ajustes que esse time precisa? É um time muito do treinador anterior, né? Foram só 2 dias de treino. Quais ajustes que esse time ainda precisa, na sua opinião, para ficar mais com o que você projeta para o futuro? Obrigado. Isso só com o tempo, né? Não é o Renato, podia ser um outro treinador, ninguém é mágico. Chegar aqui em 2 dias, corrigir os erros. Eu sei quais são os erros que eu preciso corrigir, mas não vai ser da noite para o dia, ainda mais sem tempo. Eu acho que com o passar dos dias, apesar que é um jogo em cima do outro também, tem essa dificuldade de a gente treinar do jeito que a gente quer, por falta de tempo. Então acho que nesse momento aqui, pelo menos eu gostei da atitude dos jogadores. Eu gostei desde do primeiro minuto, nós tivemos um bom primeiro tempo, praticamente jogamos dentro do campo do adversário. Segundo tempo, nós cedemos um pouco de espaço para o Bragantino cresceu na partida justamente porque a gente estava cedendo esse espaço para eles. Procurei colocar sangue novo, mesmo assim nós tivemos um pouquinho de dificuldade justamente por falta de entrosamento desses jogadores que entraram, porque uma coisa é você estar jogando, outra coisa é você entrar no campo, ter essa dificuldade e ficar correndo atrás do adversário, apesar que nós estamos vencendo a partida. O Bragantino colocou bastante atacantes, colocou nosso time lá para trás, infelizmente nós tomamos o gol.
Mas eu acho que o mais importante de tudo, mesmo com todas as nossas dificuldades no segundo tempo, a gente conseguiu os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, campeonato longo, você precisa fazer o dever de casa, precisa buscar pontos fora de casa também. Mas apesar do pouco tempo e de falta de tempo para treinar, eu gostei da maior parte, não digo de todo o jogo, mas eu gostei da maior parte do jogo da minha equipe. É lógico que nós temos que ajustar algumas coisas. Quero ajustar, já sei o que eu devo ajustar, mas infelizmente, no momento, o nosso maior problema é o tempo. Então, a gente vai procurar, mesmo tendo pouco tempo, dentro do possível, corrigir algumas coisas. Boa noite, Renato, tudo bem? Prazer falar com você. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse do Canóbio, que é um jogador que se doa muito, voluntarioso, taticamente. E se ele sentiu alguma coisa, foi algum cansaço ou foi opção sua mesmo? Obrigado. Não, foi opção. Ele correu, ele já vinha mancando desde o primeiro tempo, numa dividida que ele teve com o adversário. Eu tinha que mudar, colocar sangue novo, e estava bastante desgastado, da mesma forma que o Arias estava desgastado. Vocês não sabem, mas o Arias teve febre essa noite, entendeu? Ele estava sentindo esse cansaço, e eu tinha que tirar um dos dois justamente para colocar sangue novo. Mas eu falei com o Arias, ele falou que estava se sentindo bem, então tinha que colocar também o Keno por esse lado aí, para que a gente pudesse ter pelo menos 1 para 1, que é importante no futebol, e esse jogador nós temos que é o Keno, pelo menos para segurar a bola na frente, cavar uma falta, conseguir a jogada de fundo. Por isso que eu tirei o Canóbio e deixei o Arias. Então tem muitas coisas que durante a partida vocês não sabem, vocês não são culpados, mas o treinador sabe. Boa noite, Renato. Thiago Carvalho, da Band. Eu acho que o torcedor ficou muito emocionado, satisfeito com a tua chegada durante a semana. Imagino que para você também tenha sido um momento de emoção ou de reencontrar o torcedor, como tu disse. E eu acho que o torcedor tem muito na lembrança também das tuas outras passagens, aquela final de Libertadores, teu próximo compromisso é o Campeonato Sul-Americano. Queria saber, não quero priorizar nenhuma competição, mas queria saber se para você é especial jogar uma competição sul-americana com o Fluminense, ter a oportunidade de disputar, quem sabe conquistar um campeonato sul-americano com a camisa do Fluminense. Essa fala do Renato aqui é importante porque ela esclarece e também mostra o desejo de ter mais jogadores de qualidade, porque o tempo, além de ser curto, são muitas competições e poucos jogadores. Fluminense. Eu acho que não só o Sul-Americano, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida. No momento que a gente entra numa competição, seja lá Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, qualquer competição a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, né? Mas a gente trabalha para que isso aconteça. O desejo é sempre dar volta olímpica, mas a gente sabe que temos já a Sul-Americana, que na próxima quinta-feira mais um jogo, no domingo nós temos mais um jogo importante contra o Santos, e a gente está lutando contra o tempo, porque a gente precisa corrigir certas coisas urgente e não tem tempo. E daqui a pouco é impossível você colocar sempre a mesma equipe em campo. Nós jogamos hoje, já teve o desgaste deles da última viagem, longa, cansativa. Pagamos exatamente por isso também, pelo cansaço um pouquinho no segundo tempo. Quinta-feira já tem um jogo pela Sul-Americana aqui no Maracanã, e domingo já tem o Santos. Então, quer dizer, é difícil você, não tem como você colocar em todos os jogos a mesma equipe. E por isso que muitas vezes você tropeça numa competição justamente por isso, entendeu? Porque são duas competições importantes que o clube está disputando. A gente vai procurar sempre colocar os melhores em campo em todos os jogos, buscar as vitórias. Mas a gente sabe que de vez em quando a gente tem que dar uma segurada no jogador aqui, dar uma segurada no jogador aí, que vocês não têm as informações, mas eu tenho. Então, muitas vezes, ao invés de colocar um jogador em dúvidas no campo, de repente ele está sentindo alguma coisa e vocês não sabem, muita gente às vezes até critica, por que fulano não jogou? Não é de repente porque a gente quer poupar o jogador. Muitas vezes a gente vai evitar que o jogador se machuque. Então essas informações eu falo para vocês, eu tenho. Vocês não têm, mas faz parte do trabalho de vocês, mas também faz parte do meu trabalho. Obrigado, Renato. Você falou que tem muitas informações dos bastidores do Fluminense, tem nada a ver com futebol. Vou passar a informação dos bastidores da imprensa, não sei se você sabe. Cícero Melo, repórter da ESPN, ele é treinador amador. A gente tem um campeonato da imprensa que a gente joga todo ano. Ano passado, Cícero era treinador do time da ESPN. O time estreou, perdeu de 4, 5-0, depois jogou o segundo jogo, perdeu de 4, de novo 5-0, e a ESPN demitiu o Cícero Melo do treinador da ESPN. Depois que Cícero foi demitido, o time começou a ganhar. 3 jogos e
E se classificou para as quartas do E aí ele quer vir aqui, ou lá, criticar o treinador. Boa noite, gente. Ajude o nosso trabalho, inscreva-se no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.